Ótimo. Vamos continuar então a nossa caminhada em busca do conhecimento, tá certo? Agora nós vamos começar a analisar as operações básicas envolvendo a matemática, tá certo? Começaremos ali da adição, tá certo? A adição e subtração são as duas operações básicas que todo mundo fala: ah, isso é fácil, por que eu vou ver isso de novo e assim por diante? Mas como eu disse lá no início, é muito importante que a gente também passe por essas partes fáceis, né? Para que a gente continue evoluindo e de fato entender todas as ideias associadas para gerar aquele aprendizado gigante então dentro de nós. Então, olha, como nós estamos falando de adição, é aquela continha de mais que o pessoal fala, ou a soma, né? Nós estamos falando de qual ideia? A ideia de juntar e acrescentar, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui a habilidade mestre aqui do seu professor de vocês em desenho aqui, né? Então vamos supor, eu tenho dois carrinhos. Se eu vou juntar ou acrescentar mais 3 carrinhos, no final eu vou ter que ter a representação de todos juntos, que seriam estes 5 carrinhos, tá certo? Porém, quando eu estou analisando a ideia de subtração, eu estou analisando qual a ideia de tirar, completar ou comparar. Geralmente quando eu estou falando de comparação, eu vejo mais isso aí através de situações problemas, que nós vamos ter alguns exemplos daqui para frente, tá bom? Porém, uma coisinha básica. Aqui você pode ver, eu fiz aqui 5 bolinhas, tá certo? Subtraindo 4 bolinhas. Então, se eu for analisar ali, ó, a ideia de tirar seria mais ou menos este enunciado que iria sair dessa parte. Se eu tenho 5 bolinhas e vou tirar 4, quantas que vão me restar? Ou, quantas bolinhas eu preciso completar na segunda sequência, no caso, pegando a ideia de completar, na segunda sequência, para que ela se torne igual à primeira? Ou o comparar. Quantas bolinhas eu tenho a mais na primeira comparado com a segunda, certo? E aí, como que nós vamos fazer isso aí? Da forma que for mais fácil para você trabalhar nesse exercício. O importante é que você desenvolva essa habilidade. Então, olha, se a gente for pegar o esquema de tirar, nós vamos fazer o cancelamento das segundas sequências, tá certo? Cancelei todas as de cima, sobrou quantas? As de baixo, melhor dizendo. Sobrou quantas de cima? Apenas uma bolinha, tá certo? Perfeito. Então, conseguimos aqui, em poucas palavras, simbolizar aqui quais que são as ideias referentes à adição e à subtração. Então, reforçando, adição, juntar e acrescentar. Subtração, tirar, completar ou comparar, tá certo? Todas as operações, ela tem os elementos básicos. Então, tem nome em cada um dos elementos que eu estou analisando. Então, por exemplo, como eu estou falando da adição, na hora de fazer a adição, eu posso adicionar 1, 2 ou vários números, tá certo? Porém, cada um deles recebe uma nomenclatura de acordo com o que nós vamos ver, tá certo? Então, aqui, olha, o primeiro, aqui, chama-se parcela. Aqui também, parcela. E o resultado que nós teremos a partir dessa adição chama-se soma ou total. Certo? Posso chamar de soma ou posso chamar de total, tá certo? Coisa muito importante, na hora de fazer essa soma, é muito importante que cada ordem esteja em seu lugar. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centenas, tá certo? Aí eu vou somar os seus correspondentes. Então aqui eu terei 6 mais 2, 8. 5 mais 3, 8. 1 mais 1, 2. Certo?
Então, o resultado dessa adição, ou total, 288. Perfeito? Tá. Porém, existem ocasiões onde nós vamos nos deparar com situações tais como essa aqui, que eu vou demonstrar agora. Separando aqui, olha, nós temos a unidade, dezena e a centena. Eu vou fazer um tracejado aqui, só para separar certinho as ordens. Por quê? Vocês vão entender no decorrer da nossa conversa, tá bom? Se eu vou juntar aqui, então, 4 unidades com 7 unidades. Tá, não é vergonha nenhuma você querer usar o dedo, tá certo? O importante é que você desenvolva a habilidade. Logicamente, mais pra frente você vai desenvolver, vai fazer esse cálculo bem mais rápido, de forma mental, tá tudo certo, tá bom? Então nós teríamos aqui, ó, 4 mais 7. Então 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá certo? Porém, o que acontece? No caso, ordem, só aceita um número em cada casinha. Eu não posso colocar mais que um número, ou mais que um algarismo, traduzindo aqui para a forma certa. Então, como eu sei que essa soma deu 11, eu nunca posso colocar aqui 11. Eu posso colocar somente um elemento. Então, eu vou deixar um 1 aqui, que é referente à unidade do 11, e a dezena vai passar para a casa seguinte. Então, subiu aqui uma dezena daquele 11, tá certo? Aí o que acontece? Ele vai ser somado junto com todo mundo que está aqui na casa das dezenas. Então, ao invés de fazer só o 4 mais 5, eu vou fazer o 1 mais o 4 mais o 5. Então, vai aqui, ó, uma dezena que saiu de lá. Então, 1 mais 4, 5 dezenas. 5 dezenas vezes 5 dezenas, 10 dezenas. Tudo bem? Porém, eu não posso colocar 2 elementos aqui dentro. Então, aqui fica o 0. E nós aprendemos que 10 dezenas equivale a uma centena. Então, passo 1 aqui para cima. Certo? Então, agora eu vou fazer uma centena mais 7 centenas. 8 centenas, correto? 8 mais 6, 14. Nossa, mas não tem ninguém para subir aqui. Não tem problema. Neste caso, é como se tivesse subido um aqui para a casa posterior. Como não teria ninguém para somar com ele, ele vai cair aqui. Então, este cara é uma parcela. Essa é outra parcela. E o resultado, de acordo com o que nós aprendemos, é a soma, ou você também pode chamar de total. Perfeito? Ótimo. Porém, se a adição tem os seus elementos, a subtração também possui seus elementos. Tá certo? Porém, os nomes são diferenciados, porque eu já troco a operação. Por que que eu trabalhei a adição e a subtração junto? Já vou mostrar para vocês, tá bom? Aqui eu tenho 36. Esse 36, o nome dele é chamado minuendo, tá certo? É o cara principal que eu vou tirar o próximo valor. O 12 no caso aqui, melhor dizendo, é chamado de subtraindo, tá certo? E o resultado da conta chama-se diferença, ou também pode ser chamado de resto, tá certo? Então, por exemplo, aqui, de 6 unidades, se eu subtrair 2, então 6. No dedinho aqui, né? Se eu baixar 2 dedos, sobram 4, correto? Então, coloquei aqui, 4. Perfeito. Aqui, 3. Baixei 1, 2. Então, 36 menos 12 resulta em 24, tá certo? Lembrando também da importância, unidade com unidade, dezena com dezena, tá certo? Vamos aqui no próximo exemplo, aqui ó, novamente eu tenho ó, minuendo
subtraindo, tá certo? Aqui então eu vou fazer essa subtração, lembrando da importância, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, aqui unidade de milhar com unidade de milhar, e aqui dezena de milhar com... Nossa, professor, não tem aqui outra dezena de milhar. Vou pegar outra cor aqui de caneta. Tá, beleza. Quando não tenho o elemento aqui, eu posso completar aqui com zero. Por que eu posso completar com zero? O zero ele é chamado de elemento neutro nessa operação, tá bom? Deixa eu só pegar os cabos aqui que estão enrolados em seu professor. Tá, beleza. Vamos continuar aqui então. Os senhores vão observar uma coisa. Aqui, olha. Eu teria que fazer sempre da unidade em diante. Mas eu não posso tirar 5 unidades de 2 unidades. Então, teoricamente, nós aprendemos que ele vai emprestar do vizinho anterior. Mas, na verdade, eu vou considerar ele, transformando ele, no caso, em uma ordem adiante. Então, eu vou tirar uma dezena deste rapazinho aqui e passar uma dezena a mais para o outro. Então, uma dezena menos uma dezena, 0. 2 mais uma dezena ficou 12. Perfeito. Aí eu já consigo fazer essa conta. 12 menos 5, 7. Perfeito. Lembrando, esse rapaz deixou de ser 1 para se tornar 0. Porém, eu não posso tirar 2 de 0. Então, vou repetir o mesmo processo. Eu vou retirar uma centena daqui. Então, 2 centenas menos uma centena, 1. E aqui eu vou jogar uma centena aqui. Então, vai ficar 10. 10 dezenas menos 2 dezenas. Eu vou ter aqui 8. Mesmo processo, eu vou ter que repetir aqui. Vou emprestar uma ordem aqui. Aqui vai ficar 3. E aqui vai ficar 11. 11 menos 8, 3. Vou repetir o mesmo processo aqui. Tirei daqui porque eu não posso tirar 4 de 3. Aqui vai se tornar 2 e aqui se tornará 13. 13 menos 4, 9. Tá certo? 2 menos 0, 2. Então, essa aqui é a nossa diferença ou resto. Tá certo? Perfeito. Aí vem a pergunta, professor, tá, por que o senhor, no caso, ensinou essas duas operações juntas? Porque, na verdade, quando nós estamos analisando a subtração e a adição, elas são operações inversas, tá certo? O inverso de acrescentar é tirar. E o de tirar, acrescentar, tá certo? E tem como nós verificarmos ali se nós fizermos a conta de forma correta, fazendo a chamada prova real. O que é a prova real? Por exemplo, aqui eu verifiquei que essa diferença deu 24. Para verificar se eu fiz da forma correta, é só pegar o resultado e ao invés de tirar 12, eu vou acrescentar 12, fazendo o inverso. Então aqui, ó, se eu fizer 24 mais 12, eu terei 36. 4 mais 2, 6. 2 mais 1, 3. Então, bateu com o minuendo. Então, quer dizer que eu fiz certo. Tá bom? Ah, será que nós fizemos certo aqui essa parte de baixo? Aí é a sua missão. Pega, adiciona a 29.387, 4.825 e vê se dá 34.212. Fica como desafio também para os senhores verificar se essas duas contas nós fizemos da forma correta. Pegar o resultado e tirar uma das parcelas para ver se nós encontramos a próxima. Tudo bem? Agora é o momento de exercitar. Vai lá e faz. Conto com os senhores. Até a próxima.